Aleluia, Jesus. Eita. Graça e paz, irmãos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, de fato, né? A obra das trevas, ela é real, né? Mas assim manifestou o Filho de Deus, Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. E é sob este nome poderoso, né, que nós andamos, né? E nós cremos que Ele pode desfazer, amém? Eu quero antes de começar aqui a ministrar a palavra do Senhor, eu quero já, né, convidar todos aqueles que meia-noite, né, os irmãos estão aí no relógio de oração, mas você que pode, à meia-noite, poder estar ali separando para nós fecharmos juntos o relógio de oração, porque a palavra de Deus antes fala assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então é a igreja que avança. Então antes de chegar, né, nós já vamos estar preparados. Né, e nós declaramos em nome de Jesus que toda arma preparada, né, todo levante infernal seja repreendido em nome de Jesus. Esses dias nós ouviremos testemunhos de Aleluia. Louvor ao Senhor. Eita, Glória do eu Senhor, creio, Jesus. em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo papai. 1, verso de número 15. A irmã Raquel já leu aqui, né, mas eu quero novamente ler para nós entrarmos aqui na ministração. Antemão, quinta-feira passada seria, né, para mim estar ministrando aqui, mas uma tosse, e só Jesus na causa, eu pensei comigo, passou esse mês, oh glória, né? Aí a próxima quinta certamente já tem alguém na direção, mas o Senhor, Ele trabalha do jeito que Ele quer, né, irmãos? Então aprove o Senhor nessa noite. Marcos 1, 15, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Glória a Jesus pela sua palavra. Amém? Eu quero que você vá comigo ainda em Lucas. Lucas 24. Aleluia, Jesus. Eita, glória. Verso de número 32 a 35. Lucas 24, 32 a 35. Amém? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Jesus, Coisa né? linda, Jesus. E, irmãos, diante da realidade, né, que nós temos vivido na atualidade, eu vejo assim uma urgência de nós voltarmos à essência, né, a igreja do Senhor Jesus, voltar à essência, né, para a qual de fato nós fomos encontrados por Jesus. Porque Ele nos encontrou, amém? Em João 15, no verso 16, ele declara, eu escolhi a vós. Nós fomos escolhidos, separados por Jesus, para que vocês vão e dedes fruto. E o vosso fruto faça o quê? Permaneça. Não é assim? João 15, 16, está escrito lá assim, né? Então nós vamos ver que é necessário, eu vejo neste tempo, né, nós voltarmos a essa essência de entendermos para o que o Senhor nos chamou. E nós estamos falando sobre o que neste mês profético? Reino de Deus. E nós fomos chamados então para cumprir o reino de Deus. E a dificuldade, né, de permanecer em Cristo, né, a dificuldade de permanecer sob uma palavra liberada, não tem sido fácil na vida do cristão.
Nós temos vivido dias difíceis. Irmãos, para a glória do Senhor, nós podemos vir aqui, adorar o Senhor com liberdade. Né? Mas tem lugares, irmãos, que não podem. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu gosto de lembrar, para nós entendermos o quanto o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo. E o quanto nós precisamos olhar para Jesus, continuar com o nosso foco em Jesus. Aleluia. Então, assim, a dificuldade da permanência em Cristo, da permanência, né, sobre a palavra de Cristo liberada, não tem sido fácil para a vida do cristão. A nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada de renúncia. Todos os dias, para nós podermos agradar o Senhor, né, estarmos no centro da vontade do Senhor, é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada de cruz. Né, Jesus ele falou assim, cada um pega a sua cruz e siga-me. E quando a gente olha para a cruz, né, na trajetória de Jesus ali, é pesado, irmãos. Mas para isso, né, o Senhor Jesus veio. Para que esse fardo nós possamos lançar para Ele. E muitas bandejas, irmãos, de morte, nós temos visto, né, neste tempo, disfarçado de vida, tá, irmãos? Bandejas de morte disfarçado de vida que tem sido oferecido a cristãos, a crente mesmo, né? E muitos têm se servido desse banquete que vem, né, com aparência de engano, só para enganar, para degambelar, né? E por isso nós precisamos estar atentos ao que o Senhor Jesus, né, tem mostrado, o que o Espírito Santo de Deus tem direcionado para este tempo. Para não podermos estar participando de banquetes de morte, achando que é vida. Porque aparentemente é bom. Mas há uma esperança, irmãos. Aleluia por isso. Glória a Deus. Há uma esperança. E sempre foi Jesus. Aleluia. Não tem outro caminho, não tem outra direção. É Jesus. Aleluia. Né? Há uma esperança, né, para aqueles que de fato se importam em fazer a vontade de Deus, que de fato, né, continua a zelar pelas primícias dos princípios do Senhor. Há uma esperança. Ainda existem, irmãos, ainda existe pessoas que não se trocam por um prato de lentilha. Glória a Deus. Deus ainda tem os seus remanescentes. Aleluia. Deus, ele tem os seus remanescentes. Né? E Jesus, só Jesus, irmãos, né? Só Jesus que nos faz permanecer. É Jesus. Nós, estratégias, né? Situações, só Jesus que nos faz permanecer. E isso revelado, né? Através do Espírito Santo de Deus. Que é Ele que revela Jesus. É Ele que glorifica Jesus em nossas vidas. E através de nossas vidas. E a continuação, irmãos, de anunciar o reino de Deus, né, através do sacrifício de Jesus, é responsabilidade, sabe de quem? Da igreja. Da igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que entendeu o valor do sacrifício de Jesus. Né, da noiva que aguarda a volta de Cristo. Irmãos, os nossos corações precisam voltar a queimar pela mensagem da cruz, irmãos. Aleluia. Os nossos corações precisam voltar a queimar em anunciar a mensagem da cruz. Porque o único que vai trazer mudança, que muda, que faz qualquer situação, né, muda a circunstância, é Jesus. Aleluia. Só quando Jesus entra que há a verdadeira mudança. Então os nossos corações precisam voltar a queimar em anunciar a mensagem da cruz. Aleluia. E Jesus, né, o seu ministério inteiro foi revelar o reino de Deus. O tempo todo Jesus falava: eu estou fazendo a vontade do Pai. O tempo todo Jesus, tudo que ele fazia é para que o nome do Pai fosse glorificado. Aleluia. Então, irmãos, se o próprio Jesus, Filho de Deus, né,
a intenção dele era glorificar o Senhor, nós precisamos voltar a essa essência Glória e a Deus. transferir a Jesus aquilo que é dele. E muitos irmãos, né, eles não queriam ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do rei, não queriam. Né, o tempo todo os fariseus ficavam ali debatendo com Jesus, lutando, né? E a lei queria mostrar para Jesus. O tempo todo, muitos não queriam, outros não aceitavam mesmo, né? Mas o tempo todo, ele apresentava o reino de Deus. Independente se queria acreditar ou não, ele apresentava o reino de Deus. A obra pela qual ele veio. E o reino de Deus é governado, irmãos, por ele. Amém. Pelo próprio Senhor. É do jeito dele, é no tempo dele, né? Ele vai usar quem ele quiser na sua igreja. Então, irmãos, o reinado de Deus, ele não vai mudar para adaptar a mim e a você. Sou eu que tenho que mudar para me adaptar no reino de Deus. Aleluia. Para me adaptar a levar a mensagem do reino de Deus como ela é. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem direcionado. Para não nos achar, irmãos, como esses 2 discípulos aqui, a caminho de Emaús. Quando eu parei para refletir nesse texto, né? Eles, irmãos, naqueles dias, pouco tempo atrás, eles viram maravilhas, prodígios. O Senhor Jesus pregando. O Senhor Jesus curando, libertando os endemoniados. E os mesmos estavam aqui a caminho de Emaús, numa situação de que nós vamos ver agora. Então nós precisamos estar atentos para não nos pegar como esses 2 discípulos. Temos visto e ouvido, feito para a glória de Deus tantas coisas, mas há momentos que nós nos pegamos que nem esses 2 discípulos aqui, ó, no caminho de Emaús. E às vezes, irmãos, no meio da caminhada, né? Nós nos pegamos como eles aqui. E eu fico perguntando assim, nem nome eles tinham. Que eu não consegui ver aqui o nome desses 2 discípulos. Não falo o nome deles, né? Mas essa história ficou aqui para nos mostrar que há momentos na caminhada, irmãos, que há circunstâncias que às vezes nos tiram do foco, que é Jesus. E que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração para não nos distrair da vontade do Senhor, que é anunciar o reino de Deus. Irmãos, nós não temos outra, né? Nós não temos outra obra a fazer neste tempo, ou na chamada, a não ser anunciar o reino de Deus. Seja como for que o Senhor te use, qual o ministério que o Senhor te chamou para exercer, é anunciar o reino de Deus. Aleluia. E às vezes o seu ministério, querido, é só testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Que vão olhar para a sua vida e dizer, alguma coisa diferente ali. O que mudou ali, hein? É Jesus. É o reino de Deus, né? Sem você abrir a boca, já está, ó, dentro de você. Então essa história fica aqui, irmãos, para nos mostrar e também para nós zelarmos, para não nos pegarmos como esses 2 discípulos aqui. Desfocados. E porque naqueles dias, né, Jesus estava no meio deles, pregando ali, mostrando tantos sinais e prodígios, mas eles se pegaram nessa situação, a caminho de Emaús. E após Jesus ser crucificado, né, irmãos, isso era, vamos colocar assim, no 3º dia, né, da crucificação de Jesus. Eles estavam ali tristes. Eles esqueceram, aquela tristeza, aquela dor, tomara conta deles assim, de uma forma que eles esqueceram de tudo que Jesus já havia ministrado, que Jesus já havia feito, que Jesus havia falado, que era necessário que o Cristo assim padecesse. Eles já tinham esquecido, por causa da dor e da tristeza. Eles ainda não tinham entendido o propósito para o que Jesus tinha vindo.
Olha só como que nos fala do 13 ao 20, irmãos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, o quê? Da crucificação, de que Jesus tinha sofrido naqueles dias, né? E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, olha aí, ó, primeiro é Cleopas, né? Então nós temos o nome de um aqui, o Cleopas. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha só, eles mesmo testemunhando daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus pregou, mas eles não perceberam que era Jesus que estava com eles. Porque eles estavam envolvidos de uma tristeza tão grande, de uma dor tão grande, de uma falta de entendimento tão grande quem era Jesus e pelo que ele veio fazer, que eles não perceberam que era Jesus que estavam com eles. Olha aí. Irmãos, e quando nós colocamos, né, os nossos olhos nas circunstâncias, nós ficamos paralisados, né, nós não progredimos em anunciar o reino de Deus. Esses homens, de repente eles podiam ir pelo caminho contando as boas novas do que Jesus tinha feito. Mas eles estavam com os olhos tão fechados para isso, que a única coisa que eles tinham era tristeza e dor. Meu Deus. E Jesus, né, vencera por eles, por nós. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, estando ali com eles, começa a falar, né? E nós ficamos como esses homens assim. Aí Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Aí eles falaram: mas vai, você é só um peregrino, está passando por aqui, só um viajante? Você não sabe o que está falando aí na cidade, o que está acontecendo? É o que fizeram com Jesus? E às vezes, irmãos, nós ficamos assim, olhando para a situação. Olha o que fizeram, olha isso, olha aquilo. Tira o foco daquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Para que foi o sacrifício de Jesus? Mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, né, toda essa paralisia espiritual no meio do povo de Deus vai cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque os nossos olhos serão abertos e firmados na obra para a qual Jesus nos chamou para fazer. Para proclamar, anunciar o reino de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Ainda, irmãos, é tempo de pregar. É tempo de libertar os cativos. Essa responsabilidade é da igreja, é nossa. É tempo de levar a palavra de vida. É tempo ainda de fazer prodígios e sinais, irmãos. Ainda acontece. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Às vezes somos nós que mudamos. Nós que paramos de acreditar, estamos com os nossos olhos fechados, mergulhados em tristeza, em dores, que nós devemos lançar na cruz, lançar no altar. E não estamos percebendo que nós devemos nos levantar, nos posicionar e continuar anunciando o reino de Deus. Pois a vontade do Senhor, irmãos, é que nós vivamos o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. O sacrifício de Jesus foi para que vivamos e Glória anunciamos o reino de Deus. Amém, Senhor. Para a glória Aleluia. dele. Irmãos, é tempo de nossos olhos serem abertos. Tem coisas difíceis, irmãos, que ainda vão acontecer piores ainda. Você acha que está ficando difícil? Tem coisas piores ainda para vir aí.
Então é tempo dos nossos olhos serem abertos como igreja. É tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Que crê em Jesus, que aceita o chamado de Jesus. Aleluia. Para anunciar o reino de Deus. Irmãozinho, seja onde você for, talvez você está esperando aí, né, marcar um dia do evangelismo para você levar o reino de Deus. Irmãos, é onde você está, querido. Eita glória. De repente tem alguém dentro da sua casa que está precisando que você anuncie o reino de Deus. Olha aí. É no seu trabalho, na escola. Né? Talvez é na estrada, onde você vai buscar o seu filho, no ponto. Oh, meu Deus. Então, irmãos, é necessário os nossos olhos serem abertos neste tempo, porque o preço de sangue valeu a pena, amém? Amém. Valeu a pena, nós cremos. Nós cremos, irmãos. Jesus está falando, irmãos, mostrando para esses discípulos, né? Às vezes, e assim também, Jesus está falando conosco e nós estamos com os nossos olhos fitados no sistema, fitados nas coisas que os homens têm feito. Nós temos que tirar os olhos do sistema, irmãos. Nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. O padrão deste mundo não é o padrão de Deus. Não Olha é. aí, ó. Nós precisamos entender isso em nós. Na verdade, o sistema, o padrão deste mundo que quer articular, né, que tem articulado, que quer... Ei, você não faz parte do sistema deste mundo, não. Deixa que tem coisas, tem situações que é Deus que vai tratar. Mantenha o seu coração puro, as suas mãos limpas diante do Senhor, para você poder fazer e cumprir, anunciar o reino de Deus. Aleluia. Cuida sua mente, do seu coração, porque Deus, ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E o propósito dele para sua igreja também não mudou. Amém. Não mudou. Aleluia. Por isso é tempo Jesus. de nossos olhos serem abertos, como esses discípulos aqui, ó. Quantos prodígios, maravilhas nós ouvimos falar, irmãos. Quantas coisas lindas o Senhor faz com o nosso irmão. Quantas coisas lindas o Senhor tem feito no nosso meio. Oh, meu Deus. Será que isso não faz parte do reino de Deus? Será que você não pode se alegrar de fazer parte do reino de Deus? Glória a Deus. É, papai. É tempo dos nossos olhos serem abertos. Irmãos, até falaram, né? Eles chegam para Jesus. Engraçado assim, eu acho muito interessante quando a gente pega o texto e começa a minuciar, né? A gente começa a ver os detalhes. Aí, eles falando para Jesus, né? Contando ali o que tinha acontecido. Eles falam assim, ó. Você, parece que você é um visitante que, né? Tá passando por aí. Você não tá sabendo que estão falando aí de Jesus? O que aconteceu com ele? É verdade que foram as mulheres lá no sepulcro, né? E chegaram lá, os anjos falou com elas que não estava mais ali, que ele vive. E depois outros discípulos foram lá e viram que é verdade. Eles contando, irmãos, Olha contando isso. para Jesus. E às vezes nós estamos contando as bênçãos, contando os feitos de Jesus com os nossos olhos fechados. E não conseguimos nos alegrar por fazer parte do reino de Deus. Então eles contando ali, né? Toda a veracidade ali do que eles estavam contando. E Jesus olha para eles. Olha no 21 ao 24. Olha só, irmãos, que vamos ler aqui na palavra. O que está escrito. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. Aí Jesus vira para aqueles homens e fala assim, continua aí comigo, no 25. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava
em todas as Escrituras. Aleluia. Olha só, irmãos, Jesus precisou Deus. recitar as Escrituras novamente para eles, para que os olhos deles fossem abertos. Olha aí, ó. Irmãos, por isso nós não podemos tirar os nossos olhos das Escrituras do Senhor. Por isso nós precisamos alimentar todos os dias dela. Aleluia. Porque aqui nós temos alimento para a nossa alma, Glória para o a nosso Deus. espírito, É. para nos manter firmes, né, convictos daquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia. E Jesus aqui então, como esses discípulos aqui, falando para eles, né? Jesus ele falou assim, peraí, vocês já se esqueceram já? Vocês já esqueceram, né? Peraí então. Porventura não convia que era assim que Cristo precisava? Não foi assim que ele ensinou? Né? Não foi assim que eu ensinei? Não é assim que Moisés falou? Que Jesus, né, que o Cristo deveria ser levantado? Uau. Vocês lembram lá da serpente? Moisés, no tempo de Moisés. Né? E Jesus fala, os profetas também profetizavam acerca do Cristo, como que havia acontecer. E Jesus começa a trazer à mente deles a palavra, a Escritura. Tá vendo, irmãos? A palavra gera vida. Amém. A palavra abre os olhos. Glória a Deus. A palavra limpa. Glória. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. E Jesus começa a relembrar aqueles discípulos da palavra. E Jesus ali pregou de novo para eles, né? Porque Que zelo, Jesus. o tempo todo fazendo ali com eles, né? Agora ele faz lembrar das Escrituras, pregando de novo ali para os discípulos. E irmãozinho, em meio à caminhada, né? Nós precisamos entender o quão é importante nós trazer a memória, né? Quem é Cristo e o nosso chamado, para que ele nos chamou, para que nós somos igreja. Porque muitas vezes nós nos acostumamos com a presença, irmãos. E achamos que Deus não pode fazer nada de novo mais. E Ele pode. É verdade. Infinitamente Eu mais. creio. Infinitamente mais. Eita Deus. Né? E às vezes a gente só fica lembrando como foi bom. Né? Igual esses discípulos aqui. O que fizeram com o nosso mestre, olha lá. Fica lembrando. E esqueceram do propósito para o qual Cristo foi levantado naquela cruz. Olha aí. E às vezes, irmãos, nós ficamos assim como esses discípulos, só lembrando dessas coisas que foram tão boas, né? Porque eles falaram assim, nós acreditávamos que ele ia ser o remidor de Israel. Tiraram o foco, irmãos, de Jesus. Tiraram o foco. Por isso eles estavam com os olhos como fechados, mergulhados na tristeza e na dor. E não se alegravam pela vitória de Cristo na cruz. E quanto mais, irmãos, nós exercemos aqui no reino de Deus, né? Mais coisa vai ter para fazermos no reino de Deus. Não vai parar. Sempre vai ter algo para fazer. Sempre vai ter algo para continuar fazendo. Né? Não é só até aqui. Né? Jesus, ele continua sendo o mesmo. E fazendo. Então tem mais coisas que o Senhor quer usar a igreja para manifestar o poder do reino de Deus. Aleluia. Porque o reino de Deus, irmãos, é poder. Amém. Aqui a irmã Renata leu aqui nas Déboras, né? O reino de Deus é tomar da força. Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é só levantar a mão e aceitar Jesus? Você precisa se posicionar, renunciar à sua vontade, à sua carne, ao seu ego, o orgulho. E dizer, Jesus, venha reinar na minha vida. Glória a Deus. Governar, Espírito Santo, fica à vontade para me guiar. Aleluia. Porque às vezes nós entregamos nossa vida para Jesus e ficamos assim, né? Só até aqui, Jesus. Só até aqui. Até aqui. E o reino de Deus é além, irmãos. É além, Aleluia, Senhor. né? Mas tem coisas lindas ainda, irmãos, ser revelado nesse texto, né? De que Jesus estava com esses discípulos, mesmo os olhos deles estando fechados.
Jesus tinha o desejo de abrir os olhos deles. Amém. E a história vai dizer, irmãos, que eles chegaram numa aldeia. Aí a história, o enredo, vou diminuir um pouquinho, né, que eu preciso passar para o pastor aqui. A história vai dizer assim que quando eles chegaram lá na aldeia, já estava tarde, bem, acredito que escurecendo, alguma coisa assim, né? Aí Jesus fez com que eles chegaram aqui, né, já na aldeia. Aí Jesus se despediu e foi indo. Aí eles constrangeram Jesus, falaram assim, Jesus, não, você pode ficar mais um pouco? Não falaram Jesus, não, irmãos. Você pode, fica conosco, que já é muito tarde, né? Nessa hora aí, ficar aí para estar lá fora, não convém. Fica com a gente aqui essa noite. Aí Jesus, constrangido por eles, ficou, né? Aí enquanto estava preparando a palavra, é inevitável a gente não lembrar daquele hino, né? Fica, Jesus, já se faz tarde. O quê? Tens meu coração para morar. E faz o quê? Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, irmãos? Enquanto essa palavra estava sendo direcionada no meu coração, eu entoava o Senhor. Eu falava, fica, Senhor. Aleluia. Fica no meio do seu povo. Glória a Deus. Fica no seio da tua igreja. Amém, Jesus. Volte a reinar. Toma o teu lugar. Volte a de honra, governar sobre nós. Jesus. Aleluia. Faça a tua vontade. Cumpra o teu querer. Fica, Senhor. Aleluia. Fica no meio de nós. E eles constrangendo Jesus ficou. E a palavra de Deus vai nos falar, irmãos, no verso 30 e 31. É forte. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ah, meus irmãos, quando chega aqui nessa parte, dá uma alegria no coração da gente, né? Porque Jesus, ele deseja ficar. A palavra diz, irmãos, olha que coisa linda. A palavra diz que Jesus fez com como que ia passar. Ei, queridos, convida Jesus. Aleluia. Nós precisamos convidar Jesus. Ele está fazendo como que vai passar, mas ele quer ser convidado para ficar. Aleluia. E assim o reino de Deus continuar sendo anunciado. Porque a palavra de Deus vai nos falar, irmãos, que quando Jesus pega o pão e parte, meu Deus, os olhos deles se abrem. Eles lembraram de como Jesus fazia e que era o próprio que estava ali com eles. Mas o que aconteceu? Jesus logo desapareceu. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer, irmãos, no verso 33... E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ei, aqueles discípulos que falaram assim, Jesus, né? Ei, não, você não pode ficar andando por nesse horário. Vem, fica. A palavra diz que na mesma hora eles voltaram. Cadê o medo? Cadê a tristeza? Cadê a dor? Cadê aquilo que estava paralisando eles? Irmãos, quando Jesus está conosco, Ele nos dá autoridade para anunciarmos o reino de Deus. A palavra de Deus nos fala que na mesma hora aqueles homens voltaram para Jerusalém. E quando nós entendemos que na mesma hora eles voltaram, é da onde eles não deveriam ter saído. Jesus foi naquele caminho só por causa daqueles 2 discípulos. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, é necessário neste tempo os nossos olhos serem abertos para nós Aleluia. podermos continuarmos a anunciar o reino de Eita Deus. glória. Não é tempo de paralisia Amém. espiritual. É, É tempo de nós continuarmos firmes, focados em Jesus, anunciando o reino de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Às vezes nossos caminhos, irmãos, é assim. Tem situações, né, que nos tiram do foco. Mas nada vai impedir de vivermos aquilo que Jesus tem projetado. Aleluia. E na hora, irmãos, que os nossos olhos forem abertos, não resista. Volte. Amém. Volte da onde você não
Não era para você ter saído. Mesmo quando você, né, quer parar, entregar os pontos, né? Que eu acredito que isso acontece com todo mundo. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, hoje eu não tô dando conta, eu quero é parar. Eu quero é ficar aqui, quietinha no meu canto, né? Pegar até, já viram aquele memezinho que tem um monte de cobertinha? Agora não tem como, né, irmão? Chegou o calor, né? Tem que pegar aquele monte, naquele tempo frio, né? Pegar aquele monte de cobertinha, colocar por cima assim e ficar ali. E agora a gente não quer ficar nesse monte de coberta, tá no calor, né? Mas a gente quer ficar parado, quieto. Mas quando aquele que tem em seu coração, né, a marca de Cristo, mesmo que queremos parar, né, mesmo que estamos nos sentindo paralisados, tem uma coisa que queima. Aqueles discípulos, quando Jesus falava, eles falam no final ali, que, uai, é por isso que o nosso coração ardia. Ah, irmãos, quem tem a marca Aleluia. de Cristo não consegue parar. Não consegue parar. Aleluia. E na maioria das vezes, você fala assim, eu vou parar, eu quero estacionar um tiquinho, né? Daqui a pouco tá o celular, voltando pra cruz. Uau. Porque arde no coração da gente. Querer parar é nosso, ser humano, carne. Mas o Espírito Santo de Deus é combustível para nós continuarmos. Glória a É Deus. combustível para nós continuarmos, né, irmãos? Aleluia. E nós não podemos parar. De forma nenhuma, irmãos. O coração arde, né? É como Jeremias. Jeremias fala assim, eu quero parar, mas tem um fogo que arde dentro do meu coração, né? Que não deixa parar. E Aleluia. nós não vamos parar, irmãos. Amém. Não vamos parar. Glória a Deus. Mesmo quando vier o tempo difícil, nós não vamos parar. Amém. Porque o sacrifício de Jesus valeu a pena. Amém. Valeu a pena. E nós vamos continuar anunciando o reino de Deus. Aleluia. Até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Até que Ele venha nos buscar. E você Glória fala a Deus. assim, vou parar, né? Daqui a pouco. Você está lá de volta, aos pés da cruz. Porque nós não sabemos mais viver. Por um tempo a gente pode até ficar, né? Com dor. Por um tempo a gente pode até achar que estamos parados. Ei, mas Jesus está no caminho aí, ó. Aleluia. E Ele vai te trazer de volta a lembrança, aquilo que te traz esperança. Glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o Espírito Santo de Deus é o que vai trazer esperança. É o que te vai fazer lembrar. É o que vai fazer novamente arder nesse coração aí. Se tem ministério parado, o Senhor vai fazer arder novamente. Aleluia. Para que o reino seja Eita, anunciado. Tão somente para isso. Irmãos, quando a gente fala de parar, né, nesses dias, vou terminar aqui nesse testemunho de segunda para terça. Eu tenho pedido à igreja para orar pelo meu irmão, né? Que passou por uma cirurgia esses dias. E ele estava no final ali, já tinha passado pela cirurgia e estava esperando os dias do antibiótico para ir para casa. E possivelmente a alta dele seria amanhã, sexta-feira, né? E a minha irmã já estava lá desde sábado com ele, uma das minhas irmãs. E outra iria, só que essa outra, ela trabalha, né? Então assim, ela perderia dia de serviço. E eu comecei, né, a sentir um desejo muito grande de ir lá, para que ela não perdesse o dia de serviço. E eu também pudesse servir o meu irmão ali nesses dias, né? Só que essa tosse, os irmãos estão vendo aqui, esse pigarro, né? A gente tem que tomar cuidado com essas situações, né? E eu procurei saber se ainda transmitia alguma coisa, né? Porque eu queria muito estar ali, ajudando, servindo meu irmão e tanto ajudando a minha irmã nesses dias. E de segunda para terça, eu tive um sonho. E naquele sonho, o meu irmão tomava alta e ia para casa. Né? Só que eu pensando, a gente, né, tentar entender as coisas, assim, é porque ele vai ter alta já sexta-feira, né? Então, a minha mente e o meu coração tá nessa coisa aí, né, dele sair logo. E tudo bem, irmãos. Mas na terça-feira, o meu coração, ele começou a ficar muito angustiado, porque eu queria estar lá, irmãos. Eu queria estar lá com ele, né, no lugar, para ajudar a minha irmã, estar com ele lá. Só que por causa dessa tosse eu fiquei assim meio preocupada. Né? Eu perguntei a alguns profissionais, falaram assim que não passava, era tomar cuidado, mas a gente fica com receio, né? É uma situação muito delicada neste tempo. E eu falei assim, meu Deus, eu queria tentar, o senhor sabe. Né? Não falei, pensei assim, eu queria tentar meu coração nisso.
E na terça-feira eu fiquei assim muito angustiada, porque já seria na quarta-feira que ia trocar com a minha outra irmã. E eu falei assim, Senhor, como eu queria estar lá, assim. Isso começou a me angustiar, porque eu não ia conseguir ajudar a minha irmã e eu não ia poder estar lá com meu irmão, né? Aí, irmãos, como foi na quarta-feira, né? Eu orei ao Senhor na terça, coloquei diante do Senhor, falei, meu Deus, né? E na quarta-feira chegou a notícia de que ele tinha tomado alta. Glória a Deus. Aqui a minha preocupação é da minha irmã perder tantos dias de serviço, né? E ao mesmo tempo ela ganhou, porque nós podemos ver ali o cuidado do Senhor. Aquilo que era para ser amanhã, o Senhor, né? Ele entrou com providência. E quando, irmãos, eu recebi aquela notícia, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu não te mostrei, eu não te falei, por que você não descansou o seu coração? E às vezes, irmãos, nós estamos com os nossos corações tão angustiados, o Senhor operando, o Senhor fazendo, nós não estamos vendo. Assim como esses discípulos aqui. E assim o Espírito Santo de Deus falou comigo. E eu entendi, irmãos, que às vezes, né, a gente quer fazer do nosso jeito. O Senhor está falando, Jesus está ali falando conosco, ali do nosso ladinho. Mas tem as situações nos sucumbindo. E nós não estamos ouvindo a voz de Jesus. E ele só quer ouvir. Fica aqui, Jesus. Fica aqui, Jesus. Então, diante dessa situação, nós podemos ver que, de fato, situações podem nos tirar do foco, que é Jesus. Que situações podem tapar os nossos ouvidos de ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas Ele está passando no caminho. Porque Ele quer que os nossos olhos sejam abertos. Ele quer que nós passamos a confiar nele, de fato. Que o sacrifício dele na cruz valeu a pena. Glória a Jesus. Ele ressuscitou, valeu a pena. É para continuarmos anunciando o reino de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, que neste tempo o Senhor repouse sobre nós o seu Espírito Santo de ousadia. Aleluia. Que repouse sobre nós a verdade do Senhor. E que nós possamos nos posicionar como igreja. E as coisas deste mundo cair por terra. Para que possamos ver que Jesus está ao nosso lado. Que Ele está andando conosco. E que nós possamos ver, fica Jesus. Faz morada. Me ensina. Volte a governar, volte a reinar sobre a minha vida. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Que em nome de Jesus nós possamos continuar a anunciar o reino de Deus. Voltar. Aqueles discípulos voltaram. Eles precisavam continuar, eles entenderam. Que neste tempo os olhos sejam abertos. Que nós possamos voltar a anunciar o reino de Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Passou, Sérgio.